Olá, meu caro jovem! Mais uma aula da nossa EBD Online, canal da nossa igreja, nossa IEADALP. Não esqueça, se inscreva no nosso canal, dê seu like, né? Comente, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. Lição jovens, sejam firmes, ensino sadio, caráter santo nas cartas pastorais. Silas Queiroz é o comentarista, escritor deste trimestre muito abençoado. Eu até sugiro para os nobres professores, se puderem, adquirir o livro do nosso pastor Silas Queiroz, né? Sejam firmes. Esse livro também encontra na nossa arca, ok? A nossa arca missionária, na nossa livraria aqui da nossa igreja em Abreu Lima. Lição de número 4, instruções para as mulheres. Muito bem. As cartas pastorais, ela é muito rica em doutrina e ensino da palavra de Deus. Paulo, ele trata com Timóteo muito acerca das vestes, especificamente em Timóteo. Paulo fala em outras cartas, mas em Timóteo ele trata de veste, podemos dizer, com mais firmeza. Por quê? É o primeiro ponto, a maneira de vestir. É aquilo que podemos compreender dentro do contexto de Éfeso, dentro do contexto daquela cidade pagã, totalmente, podemos dizer, as mulheres com o costume do paganismo. Então, Paulo vai tratar de veste com Timóteo. Ele fala de comportamento do homem no púlpito e vai falar de comportamento do homem também no culto público, sim, em 1 Timóteo 2:8, mas ele refere aos deveres das mulheres cristãs. Inicia falando sobre os vestuários. Essa recomendação é independente de cultura ou época. Está ligado à descrição, à moderação nas vestes. A palavra pudor subentende como vergonha em exibir o corpo, envolve a recusa de vestir-se de tal maneira que atrai a atenção para o seu corpo. Por isso, Paulo vai ensinar, né, que a mulher deve vestir com pudor, com moderação, né? E aí, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz uma nota falando sobre moderação, que é vestir-se de modo imodesto para despertar desejos impuros nos outros. É tão errado como o desejo imoral que isso provoca. Então, Paulo vai ensinar a igreja, através de Timóteo, falando com Timóteo, dentro de uma visão bíblica, de ética, de moral, e falando do compromisso, do ensino da palavra de Deus, que provoca dentro de nós uma mudança interna. E aí, quando a palavra de Deus está arraigada em nós, como diz a Bíblia, nós começamos a produzir frutos e aí começa uma mudança na nossa vida comportamental. As roupas, quando Paulo fala sobre a questão das roupas, e aí a gente vê Gálatas 5:13, Efésios 4:27, ele traz um contexto da situação de Éfeso. Éfeso era uma cidade que apelava muito para a questão sensual, a sensualidade, a exposição do corpo da mulher. Então, no contexto cultural de Éfeso, esse desejo, essa apelação, inclusive nos cultos pagãos, era comum dentro da cidade de Éfeso. Por essa razão, Paulo, ele aplica essa palavra. Ele visava que as mulheres se convertessem em Éfeso, a abandonassem os padrões, a abandonassem a cultura,
da época e adotasse uma nova postura. Ou seja, para ele, o abandono do costume extravagante daquela cidade, como muitas outras coisas, o uso exagerado de trança, ouro e etc, etc. A mulher cristã deveria adotar um estilo simples, discreto de se vestir e dedicar-se às boas obras. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Então, a proteção do corpo contrasta com o modelo mudando. O corpo da mulher deve ser adequadamente coberto para não despertar desejos. Então, convém lembrar, contudo, que a mesma Bíblia, que reprova o mau comportamento da mulher na exposição sensual do seu corpo, também condena o pecado do homem, que pelo olho e se dar cobiça, Mateus 5, 28, Mateus 6 e 22, tem esses textos também que a Bíblia, a palavra, ela é única tanto para o homem como para a mulher. Então, há quem ignore o ensino sobre veste, há quem diga que isso é tradição de igreja, há quem diga que isso é costume de igreja. Mas a gente precisa voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o primeiro casal no Éden tem a sua queda, ele estava vestido de aventais, folha de figueira. Mas o próprio Deus foi que preparou a sua roupa. Foi Deus que o vestiu. Deus viu que as vestes daquele casal eram vestes precárias. E Deus fez roupa de pele de animal e cobriu a mulher e o homem. Então perceba que a mulher que decide servir a Deus com humildade, entende que o seu comportamento vestuário vale muito. É importante também. E aqui não estou querendo falar em doutrina denominacional, mas é a própria palavra de Deus que nos orienta. É o próprio Deus, podemos entender assim numa linguagem, claro, figurada, que é o primeiro estilista. É a pessoa que faz a primeira roupa, que costura a primeira roupa para a mulher e para o homem. Ou seja, o próprio Deus estava trazendo para a mulher cobrir a sua nudez e para o homem também, mostrando que ele preserva o bom comportamento vestuário. E aí tem uma nota aqui que eu achei interessante, porque nós estamos vivendo um mundo, né, esses dias atuais, o feminismo, né, tomando conta, e muitas vezes se falam que Jesus tem uma visão mais machista, porque a Bíblia ela exclui a mulher. Não, pelo contrário. A cultura grega, romana, é que subtraía a mulher do seu contexto. Jesus não. Jesus colocou a mulher no centro. Jesus destacou as mulheres. Jesus valorizou as mulheres. Jesus deu vez às mulheres em seu ministério. Tanto é que o ministério de Jesus foi marcado com muitas mulheres que serviram ao Senhor com muita alegria, que fizeram um trabalho para o Senhor, que foram ver o corpo do Senhor, que receberam e foram impactadas pelaquela notícia que Jesus tinha ressuscitado. Mas na página 56 do livro de Cila Queiroz, Sejam Firmes, da CPAD, fala que o Brasil é um país majoritariamente cristão e com um contingente evangélico muito grande. Desde 2022, do censo, que foi divulgado, que o país tem 207,8 milhões de habitantes. Nesse universo, 64,6% são católicos e 22% são evangélicos. Portanto, em torno de 86,8% da população considera-se cristã. Ou seja, nós temos um montante de quase 87% da nossa população cristã.
Isso é um dado importante. Então isso traz uma ideia de que Deus tem a sua palavra anunciada, ensinada nessa terra, onde podemos dizer que uma grande parte da nação, quase 87% da nação, se diz cristã. Entende-se assim que, como cristã, nós precisamos cada vez mais voltarmos para a palavra, voltarmos a ler a palavra, a entendermos o que Deus quer para nós. Então, não existe a questão de feminicídio que falam por aí, não, porque as mulheres precisam se destacar, e aí a palavra que se dá, e muitas vezes há uma amontoação de gente pela briga de uma minoria, etc. Não, mas o próprio Jesus deu direito à mulher, razão à mulher. Então, a Bíblia Sagrada não é um livro antigo, nem antiquado, nem um livro machista. Não. A Bíblia Sagrada, ela protege a mulher. Quando Paulo escreve que a mulher vista com pudor, Paulo está protegendo a mulher usada por Deus. Quando Jesus ele tem um encontro com a mulher num poço e traz uma palavra e aquela mulher muda de vida, aquela mulher agora tem uma mudança de comportamento, Jesus transforma aquela pessoa e aquela mulher samaritana agora é uma mulher transformada, e uma mulher que vai conviver em sociedade, numa ética, numa moral e com os bons costumes. A Bíblia Sagrada, ela defende as mulheres. A Bíblia Sagrada, ela mostra um modelo de várias mulheres. Se podemos aqui destacar, o tempo não nos permite, nós podemos ver que desde o Éden até o tempo de Cristo e por aí vai, mulheres se destacaram no mundo bíblico, sendo usadas por Deus para uma finalidade. Então, eu achei importante essa nota aí na página de número 56 do nosso livro da lição Sejam Firmes, na lição de jovens, do nosso comentarista Sila Queiroz. É importante esse destaque aqui. De acordo com a lição, as mulheres tinham uma opressão, um caráter repressivo antes do cristianismo. Antes do cristianismo. A cultura grega, judaica, a mulher enfrentava sérias restrições, como eu falei, inclusive para estudar. Mas com Cristo, a mulher teve o mesmo direito. Jesus, ele salva o homem e ele salva a mulher para a glória do seu nome. Então, no contexto neotestamentário, as mulheres tiveram participação ativa no ministério de Jesus. Elas acompanharam, elas vivenciaram o milagre e elas foram com Jesus e andaram e viram Jesus fazer proeza. A Bíblia não é um livro feminista e nem machista. Não tem compromisso com movimento, conceito ou ideologias humanas. Como palavra de Deus, prescreve conduta e papéis distintos para as pessoas distintas, conforme o plano divino para cada uma delas. Todos os que cremos e praticamos o que nela está escrito, seremos salvos se permanecemos com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, terceiro e último ponto, para a gente já caminhar para o final, as recomendações a um jovem pastor a respeito das irmãs. Paulo valoriza as mulheres, 1 Timóteo 2,12, nós já citamos, como a 1 de Coríntios, capítulo 14, verso 34, Paulo vai também falar sobre isso. O propósito que Paulo destaca sobre isso, aí ele torna a falar sobre a narrativa de Gênesis também. Então, amados irmãos, meus caros jovens, que Deus abençoe a gente
que nós possamos ter uma boa aula, que precisamos compreender a veracidade das Escrituras, a palavra de Deus, ela tem base, ela tem sustentação, ela mesmo, a palavra de Deus responde a todas as perguntas. Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe e que os nossos jovens possam ter uma aula abençoada e que podemos compreender dentro da lição que estamos estudando nesse trimestre, quando a temática central é Sejam Firmes, vai falar sobre ensinos, vai falar sobre caráter nas cartas pastorais, o caráter santo. Então, nós temos uma oportunidade para trabalhar com jovens, falar sobre santificação, falar sobre costume, cultura daquela época, daqueles dias, e mostrando o que a Bíblia diz. Porque a igreja tem um guia, e o guia da igreja é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus habita em vós plenamente, que possamos ser guiados por ela, que possamos cada dia, cada momento ser instruído por esta palavra. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Tenha uma boa aula e não esqueça, deixe seu like, compartilhe essa aula. EBD Online, o canal da nossa igreja IADALP, seja canal de bênção para outras pessoas, no nome de Jesus.